Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal e peço que vocês ativem as notificações e se inscrevam, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da técnica de Feynman usada para ciências humanas. Então, foca aí no assunto que nós vamos conversar a respeito um pouco disso hoje, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que se eu estou olhando para baixo toda hora, é porque é o seguinte, eu tenho dois participantes aqui, são os dois filhotes aqui, ó, né? A Pretinha e o Chocolate. Olha aí, dá boa tarde aí para eles, né? Senão eles vão ficar chorando e aí fica meio difícil de fazer o vídeo. E às vezes eu tenho que ficar olhando para eles. Bom, em virtude da quarentena que nós estamos sofrendo, então agora é o momento para você dar uma decantada naquilo que você aprendeu nos vídeos anteriores. O que nós vamos fazer? Nós vamos refinar agora o seu estudo. Agora é o momento, né, que vocês têm para poder dar uma melhorada no estudo enquanto as aulas estão suspensas. Bom, então hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porém, né, nós vamos trabalhar tudo isso, dar uma recapitulada no assunto, tudo direitinho, de maneira que isso se torne, como eu falei naquele esquema ali, um hábito. Por isso que eu estou enchendo o saco, toda hora eu estou voltando desde o início, porque nós vamos ver aqui no vídeo do esquema do Feynman, que se de repente alguma coisa não está dando certo, você tem que voltar lá no início, você tem que fazer o diagnóstico de novo de onde você está errando, tá bom? Bom, lembremos que aula dada é aula estudada no dia. Antes de dormir. Por quanto tempo? Para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, entre 45 minutos e 1h20. Para estudantes do ensino médio e técnico e estudantes do técnico noturno, meia hora. 15 minutos para um assunto, intervalo, 15 minutos para outro assunto. Deu, principalmente o pessoal da noite. Pode ouvir música? Pode, de preferência uma música calma, tranquila, suave, pode ser um mantra, pode ser música com sons da natureza, som de baleia. A internet está cheia disso aí. iDozer, pode ser qualquer um desses aí, tá? Mas de preferência, às vezes talvez até uma música clássica aí para quem gosta, tá bom? Bom, nós falamos por quanto tempo, se pode ouvir com música. E também falei na aula passada sobre a importância de estudar. Não é para você tirar nota, tá? A importância de estudar é para você dominar o assunto. E a técnica do Feynman tem muito disso hoje, tá bom? Então nós temos a importância de estudar e nesse estudar a importância do ato de ler. Ler uma primeira vez para poder tomar conhecimento do texto não significa entender de uma vez só, tá? É só para você ter uma noção de como é diferente um texto acadêmico, um texto profissional, de um texto mais, digamos assim, popular, um texto fácil, digamos. Porque agora você está tendo a oportunidade de elevar a sua inteligência, de melhorar a sua aprendizagem com esses textos mais difíceis. É por isso que nós aqui no YouTube, não só eu, mas várias outras pessoas, estamos aqui te ajudando para você a aprender. Claro que o foco deste vídeo é voltado mais para alunos das FATECs que têm dificuldades em ciências humanas, tá bom? Mas isso também serve para todos os outros estudantes que têm dificuldades, geralmente em ciências humanas, independente de serem alunos de cursos tecnológicos. E também serve para aqueles que não são da área de ciências humanas, principalmente a minha área, que é a sociologia, ciência política e antropologia, e aí tem a filosofia. Claro que a minha formação é como graduado e bacharel e licenciado como sociólogo, né, cientista social. Mas existem as áreas que estão juntas, com as quais a sociologia também vai lá dar uma pesquisada. Filosofia, geografia, história, por a literatura de ficção e não ficção, tá bom? Então, neste sentido, opa, eles vão cair aqui, né? Neste sentido, olha lá, olha para a câmera, né? Neste sentido, essas aulas são voltadas para todos, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer críticas
as ciências humanas e lendo só um tipo de autor que é aquele que mais gosta. Esse é um problema do estudante de outras áreas tecnológicas e tudo mais, que ele pega lá uma vertente economicista e aí o sujeito acha que de repente aquele cara falou toda a verdade. Não, gente, não é assim. Não é assim. Você tem que pegar todos os autores, mas aqueles autores que realmente tenham algo a dizer. Entre Olavo de Carvalho e Heidegger, procure Heidegger. Não é porque ele é mais difícil, mas é porque realmente ele é o filósofo, conservador de direita tal e tudo mais. Então é um cara que deve ser lido. Assim como, por exemplo, as pessoas de uma vertente mais conservadora de direita têm que ler Karl Marx. O próprio ex-ministro do Exército, Jarbas Passarinho, dizia durante o regime militar que era importante se ler Marx. Os outros generais ficavam todos loucos. Ele falava, não, mas é importante, a gente precisa saber o pensamento dos nossos opositores. Até porque o cara não apenas escreve bem, mas ele fala coisas que realmente são interessantes, das quais precisa saber. Então, nesse sentido, é muito importante que aquela pessoa que de repente ache que ciências humanas é alguma coisa como, por exemplo, física ou química, ou mesmo biologia, que você pega lá um aspecto que realmente é verdade e só serve para aqueles aspectos, mas também pode ser de uma certa forma generalizado. Mas tem coisas que não dá para você trazer ali da área da biologia, da matemática, da física e da tecnologia e simplesmente injetar nas ciências humanas. Não funciona assim. Nas ciências humanas você tem um autor que fala A, que fala B, que fala C, que fala D. Por exemplo, para entendermos o governo Bolsonaro, o que ele está fazendo com a República e a sua relação com a democracia, tem que ler Emile Durkheim a respeito do que é a anomia. Para entendermos realmente o processo de industrialização, que dá levado da política do Paulo Guedes, é Marx. Você não pode, para cada aspecto, você usa uma metodologia para poder explicar. Para você entender, por exemplo, a questão do funcionalismo público no Brasil e no mundo, é Max Weber. Opa! Deu uma caída aí, né? Weber não caiu, ele ainda está muito vivo, tá bom? Então, nós vimos o seguinte, pegando o livro História da Riqueza do Homem, hoje eu peguei esse aqui de capa dura, que ele é o exercício que nós estamos utilizando para que você possa aprender a estudar corretamente. Pedi lá na primeira, na primeira ou na segunda aula, que você viesse aqui, ó, no índice e procurasse os subcapítulos, né? Cada capítulo tem um título, cada subcapítulo também tem um subtítulo, né? Do qual você pode localizá-lo exatamente no corpo do texto. E a partir dali, você já pode fazer exatamente seus apontamentos, depois transforme isso num resumo e também numa resenha. O que seria resenha? Você poder dar uma opinião, mas dentro daquilo que está no texto, não uma opinião do tipo, eu acho, tirando da cabeça. Tá bom? Então, outra coisa que também é importante que vamos falar aqui é a importância de você, quando for estudar, de você escrever. Letra pequena, tenha sempre uma caderneta, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora um pouco aliás, só para terminar, né, que eu tinha falado da importância de ler, né? Que você tem que fazer a leitura interna, a leitura do texto, identificando aquelas passagens, mas utilizando subcapítulos como se fossem perguntas. Se o subcapítulo não der para ser uma pergunta, então perceba através dele aonde está a explicação no corpo do texto. E aí você vai para a segunda parte, que é o como escrever, que é a questão da resenha. É muito importante que você faça resenhas, mas que você não fique resumindo muito. E isso aqui no Feynman, nós vamos ver como a gente pode, eu não diria driblar, mas é que como foi voltado para estudar física, nós estamos pegando um pouco dessa técnica do Feynman para decantar, para refinar o seu processo de estudar em ciências humanas, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que ele pede é o seguinte, a partir do momento que você vamos supor, você pegou o livro História da Riqueza do Homem de cabo a rabo, sem esperar o professor
na próxima aula de Sociedade e Tecnologia, ou de uma aula de Sociedade, Tecnologia e Inovação, ou uma aula de História da passagem do feudalismo para o capitalismo, você não está esperando o professor na próxima aula falar: olha, hoje nós vamos falar a respeito da formação dos Estados nacionais absolutistas. Não. O negócio é o seguinte: você é um bom estudante, você simplesmente já vai aplicando essas técnicas que eu falei em aulas passadas e já vai adiantando o professor. Porque aí o que acontece? Quando a aula for dada e ela for estudada, aí agora você aplica o Feynman. Então vamos lá. Escolha um assunto que quer entender e comece a estudá-lo. Bom, isso aí vale para as disciplinas de ciências humanas das quais você tem dificuldade. Busque o máximo de conteúdo disponível. Então lembre-se, tenha à mão, primeira coisa, um dicionário. Segundo,